Ao tema, só que o pastor estava falando de uma coxinha missionária que está sendo vendida aí a gente falando sobre a parte financeira do missionário, aí eu estou pensando aqui em igreja local, que é o meu foco aqui, tá certo? Tentar ser o mais prático possível. Eu tenho a minha forma de encarar as responsabilidades da igreja local. Como assim? Eu entendo que todas as atividades, inclusive missionárias, isso eu falo para as igrejas a igreja que eu pastorei e as igrejas que pastoreei, que missões na igreja que eu pastoreio não é feita, ela não pode ser feita com projetos ou ofertas especiais. Ela não é feita, ela é feita com a fidelidade do povo. Então, por exemplo, eu não sou contra a coxinha missionária não, mas às vezes a gente tem... Pode comer, não vai engasgar não, fica tranquilo. Isso aí já está ali feliz comer a coxinha missionária. O que eu estou falando é que missões é também pedagógico para a igreja. Pedagógico. Se a igreja é fiel, cada membro fiel às escrituras e dizimista, como deveria ser, creia, as igrejas fazem missões. Não vai faltar, é isso que eu ensino. Nós tiramos ofertas alçadas, tiramos. Né? E às vezes, em agosto, que é o mês de missões, às vezes se faz até, mas com um propósito de comunhão também. Porque o tempo que às vezes se faz cantina na igreja, no mês de agosto para missões, a gente visa a comunhão. E eu lhe digo, mais comunhão, porque é a parte financeira que se levanta com essas cantinas, é bem inferior às ofertas alçadas do mês de missões que nós tiramos. O sustento dos missionários da igreja não vem de ofertas especiais, não vem do dízimo. A gente só caminha recebendo mais missionários a partir do momento em que a igreja vai caminhando na sua fidelidade enquanto dizimistas. Não sei quantos dizimistas são na igreja, não sei quem são, mas o conselho tem relatório mensal da receita. E as decisões, inclusive na área missionária, vêm pela resposta da igreja à fidelidade à palavra. Então, só fazendo essa nuance, aproveitando que eu estou aqui para passar o meu entendimento nessa área, mas só para os irmãos pensarem numa opção. Volto a dizer, não tenho nenhum problema com projetos específicos, mas na igreja local, eu quero incentivar os irmãos a estarem usando missões como instrumento didático. E aí, se é uma igreja missionária, não tem como ser igreja missionária se não for uma igreja fiel. Não tem. Se a igreja não é fiel, não é membro que contribui dízimo, nem mande missionário lá para fora. Principalmente para quem vai para o exterior. Porque em um determinado momento vai ter dificuldade. Só mande na segurança que você tem um grupo que é fiel à palavra. E a questão do dízimo é muito importante quanto a uma igreja missionária. Então vou para o segundo ponto, sair da parte de sustento. Um outro elemento básico nesse cuidado é a parte de saúde. A parte de saúde. Essa é uma luta. Aqui no Brasil, esse plano de saúde está muito alto. Muito alto. Eu não sei, os irmãos, eu tenho ainda o privilégio que a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem um plano em que a denominação entra com percentual. Então, vamos dizer, minha família é subsidiada, mas eu vejo pastores lutando para conseguir ter um plano de saúde. Não é verdade? Para entrar no orçamento, plano de saúde para a família é um verdadeiro desafio. Quanto mais missionário. Ou seja, se o pastor tem essa dificuldade, o missionário da igreja vai ter que ser à base de oração, que Deus o ajude. Pois não. Deus, está sempre presente. Porque quando falta o plano de saúde, Deus está sempre presente, é impressionante. Porque como a gente nunca contou o plano de saúde,
eu estava até comentando com minha esposa, a gente quase não tem adoecido, né? Inclusive nossos filhos. E quando aconteceu lá no campo, foi só com base em oração mesmo. Teve outro, né? Teve que dobrar o joelho e... Mas essa é uma área, pastor, que a gente precisa estar mais atento. Porque, por exemplo, lá na África do Sul, se você adoece, você é um estrangeiro utilizando serviço público. Aqui no Brasil, você é brasileiro utilizando o serviço público. Tem o pai de uma jovem, aliás, de 3 jovens da igreja, que tem diabetes, que estava no Getúlio Vargas. Está lá, eu acho que é o 12º dia dele. Desses 12 dias, ele passou 7 no corredor, dormindo num colchão daquele de um dedo. O cara com o dedo do pé para ser amputado, necrosado, 7 dias no corredor. E isso porque é brasileiro no serviço público. Aí vai um estrangeiro achar que vai chegar num hospital desse e vai ter prioridade. Não vai ter. Assim como missionário lá fora, não vai utilizar com facilidade a rede pública de onde ele estiver, independente qual seja o país. Estou tentando ser sempre bem prático. Então, o ideal é que o missionário, às vezes não dá, dependendo do país. Por exemplo, o pastor Marcelo estava para ir para a Finlândia. O plano de saúde na Finlândia era algo assim, era algo que não tinha como. Ou seja, ele ia ter que se utilizar do serviço público limitado, e qualquer outro tratamento ele ia ter algo programado que não fosse emergencial, ia ter que voltar para o Brasil para fazer o tratamento com o plano de saúde que a gente tinha garantido, que era da IPB aqui no Brasil. O ideal é um missionário ter plano de saúde, por mais simples que seja, mesmo que seja aqui. Isso é o ideal para todo mundo. Às vezes eu falo de coisas que você fala, pastor, o senhor é pastor da igreja de Boa Viagem, né? Não sabe qual é a realidade, às vezes aqui do interior. Mas o que eu estou dizendo, quando eu falo sobre isso, é importante, se a igreja tem um missionário e dá uma condição de tranquilidade para ele, é melhor do que ter 5, 6 missionários em que só a oração é o que ele tem. Entende o que eu estou dizendo? Então não pense em números. Às vezes eu cito número só para entendimento, mas ele não é definitivo, não é algo conclusivo dentro da visão de uma igreja. O como os missionários estão, isso é mais importante do que quantos são, pode ter certeza. Ou seja, se você tem um missionário só na sua igreja, mas ele está se sentindo cuidado, amparado, assistido, é melhor do que você ter 10 que tem sempre que estar orando. Eu vou dar um exemplo de um missionário que é da missão que eu faço parte, que entrou agora, a missão Pioneiros. Uma das exigências é plano de saúde. Tanto é que ocorreu isso com ele e a gente já se falou com a diretoria. Como é que isso passou? Ele foi recebido sem plano de saúde. Ele tem 29 anos, 28 anos. É recém-casado, tem 5 anos de casado, 4 anos de casado. Trabalha entre ribeirinhos, lá numa cidade amazônica chamada Maués, plantando igreja entre ribeirinhos. Aí veio aqui sentindo mal-estar, fez exame, resultado, câncer em 3 órgãos. SUS, ele não tinha plano de saúde. Aí a gente saiu correndo para fazer exames e tudo com pessoas. O bom é que a igreja tem uma rede de médicos que vai ajudando. Então ele está tendo uma assistência, mas dentro do limite do SUS. Mas se tivesse particular, ele estaria mais tranquilo, sendo melhor assistido. Mas a gente está aí correndo como igreja. Exame, a gente paga. A gente corre, tem que cobrir, porque senão, se for pelo SUS, ele vai fazer um exame para o tratamento de câncer daqui a 3 meses. Então tem que ser, entende o que eu digo? Ou seja, essa parte de saúde não pode ser desprezada. Não foi com o apóstolo Paulo e não pode ser por nós como igreja hoje.
Não pode. Por quê? Porque é uma área que a gente sempre tem que lidar. Aí é misericórdia de Deus, o cuidado e a proteção que teve com a família. Mas é a posição ideal? Não é. A posição ideal é que, no mínimo, eles tenham um plano de saúde aqui, para se tiver um problema, surgir um caso grave, sabe que voltando para o Brasil vai ter assistência. Isso é o ideal. De qualquer forma, qual é a proposta para uma igreja local? No final do livro, você vai ver que tem uma proposta de projeto de cuidado integral do missionário para ser implantado na sua igreja com a adaptação da sua igreja local. Nele há uma proposta de cadastro, e esse cadastro é um cadastro em algumas áreas. Uma das áreas é saúde, ou seja, não precisa ser membro da sua igreja, mas é um irmão crente. Se você pegar, quando eu dedico aqui, você vai ver uma lista de médicos na dedicatória. Esses médicos são médicos de igrejas diversas que a gente utiliza como cuidadores. Tem médicos desses que eu ligo e falo, olha, chegou tal missionário, não tem plano de saúde, ou mesmo que tenha, porque para aquele médico pouco importa, tem um plano particular, às vezes você vai tentar marcar e só consegue, minha filha tem Unimed, e ela trabalha com Stembé, como eu falei aqui ontem, ela está grávida, está 4 meses e meio, na cidade que ela mora, que fica a 100 e poucos quilômetros, ela tem 2 casas, uma na tribo e uma em Paragominas. Só tem uma ginecologista. Quando ela está de férias, tem que sair para outra cidade. Então, o que ocorre? Ela tem o plano da Unimed. Quando ela vem para cá, para Recife é um dos melhores centros da área de saúde do país. Então, o que ela faz? Olha, estou indo aí, normalmente ela vem todo final de ano. Ela dá a lista para a mãe dos médicos que precisa. Como ela tem Unimed, ela faz isso com os pais. E aí a mãe dela, né, minha esposa, já agenda e já marca antecipadamente para a data, porque senão ela chegando, ela normalmente passa 15, 20 dias, ela não ia conseguir o prazo de médico. Mas qual é a proposta aqui? São médicos que o núcleo ou o conselho cadastra, que quando o missionário está vindo, e você sabe, precisa saber, esse contato contínuo, o cara está vindo do sertão, ser missionário no sertão para Recife, rapaz, estou com dente e não tive dinheiro de fazer, a gente pega um dentista que vai receber aquele missionário e vai fazer o tratamento completo daquele missionário. E normalmente esses médicos que eu coloco aí, normalmente eles fazem o seguinte, eles dão prioridade, às vezes estão com a agenda cheia, eles antecipam, chegam 1 hora antes no consultório para atender o missionário. Missionário é melhor do que milionário, como falam por aí, desde que ele seja bem cuidado. Entende o que eu estou dizendo? Tem um cadastro. Tem coisa, o livro ele é mais prático do que propriamente teórico. E é o meu jeitão. Essa parte de saúde, ela é muito importante, o cuidado desse cuidado com o missionário. Aí eu pego Paulo, para que os irmãos percebam a fundamentação bíblica desse cuidado na área de saúde com o apóstolo Paulo. Ontem eu citei que a minha convicção é que Paulo tinha um problema de saúde, principalmente na vista. Eu coloquei alguns versículos para comprovar aqui para os irmãos, e tem mais ainda, eu acho que tem mais eu nem me lembro quantos eu coloquei aqui, eu confesso. Mas no livro eu faço uma lista de textos que comprovam, dentro da minha perspectiva, que Paulo tinha mesmo problema de visão, e isso atrapalhava, limitava ele no ministério, não só de visão, como outras áreas. E Lucas foi o plano de saúde estabelecido pela igreja, ou seja, não só Paulo, como Lucas, que era um médico que, a partir da segunda e terceira viagem, lembra o texto que lemos
de Timóteo, ele falava, Lucas está comigo. João Marcos é necessário. Lucas foi o companheiro de viagem. Timóteo foi um tempo e foi embora ser pastor. Epafrodito, a mesma forma. Mas Lucas não. Lucas estava sempre com Paulo até o final do seu ministério. Porque era o plano de saúde pago pelas igrejas para o apóstolo Paulo. E aí, alguns textos. Por exemplo, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz, está lá, versículos 13, 14 e 15. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. Paulo tinha limitação física, nem por isso deixou de fazer o que fez. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, recebestes como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos próprios olhos e muos daríeis. O que ele está falando, olha, vocês me receberam aí na região da Galácia, como se eu fosse o próprio Cristo. Vocês me receberam bem, cuidaram de mim, não consideraram a minha fraqueza, a minha enfermidade. E ele fala, sei que se vocês pudessem, fariam, que na época não tinha, fariam um transplante de córnea. Vocês arrancariam os olhos e iam me dar. Eu sei que vocês fariam isso se vocês pudessem. Eu acho que se Paulo fosse missionário hoje, tinha um bocado de crente fugindo dele, né? Ele ia falar, passa um olho teu para mim. O que Paulo está dizendo aos Gálatas é, vocês sabem que eu tenho problema de visão. E eu não tenho dúvida, se vocês pudessem, supririam essa minha necessidade. Aí quando ele escreve, ele pega a pena no final lá e fala, vede com que grandes letras vos escrevo do próprio punho. Na lista, eu acho que ela está aí, deixa eu só confirmar. Cadê o Enter? Passei? Eu dei 2, não foi? Pronto. Você vai ver que era a prática de Paulo. Ele usava copistas, Timóteo, me ajudem aí os irmãos. Timóteo, Epáfras, usava copista. Era a prática do apóstolo Paulo. Mas nessas epístolas, por exemplo, Gálatas, na primeira carta aos Coríntios, na de Colossenses, na de Tessalonicenses e a Filemão, ele pegou quase que como que querendo dar o seu selo, quase como querendo dizer, olha, a letra é de outro, mas sou eu mesmo que estou ditando. Ele pega e escreve, de próprio punho eu estou colocando. Ele faz isso. A expressão que aparece em 1 Coríntios é saudação da minha própria mão. Saudação da minha mão, de Paulo, lembrai-vos de minhas prisões, escrevendo aos Colossenses. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal de todas as epístolas. Assim escrevo. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu o pagarei. É interessante esse texto de Filemão. Lindíssimo. Como ele se coloca a favor de Onésimo, que é aquele escravo. Ele diz, olha, recebe Onésimo de volta. Vocês lembram do texto? Receba, se ele te deve alguma coisa. Paulo é interessante, é por isso que ele era assim tão efetivo no ministério, porque ele era de chegar e falar, Filemão, se Onésimo te deve alguma coisa, bota isso na minha conta, ok? Eu de próprio punho te digo, eu o pagarei. Aí passa a vírgula e diz, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. O que ele está dizendo, olha, bota na minha conta, agora te lembra que tu está indo para a eternidade, porque eu preguei a Cristo para você, a tua vida tu deve a mim. É como se Filemão dissesse, não dá para cobrar o apóstolo Paulo. Então, ele entra como aquele que intercede por Onésimo. Isso é belíssimo. A história da carta de Paulo a Filemão é uma das mais lindas histórias que tem no Novo Testamento. Mas Paulo, o que eu estou dizendo é que Paulo pegava em alguma parte da carta
e botava da própria letra. Mas quando ele escreve aos Gálatas, que é interessante, porque ele usa a expressão, vê lá no versículo 11, vede com que grandes letras vos escrevo. É porque parece que o copista ia num tamanho de letra que ele não conseguia ver direito. Aí ele escrever, aí a letra fica maior. É porque o cara é um ruinzinho de vista mesmo. É feito o irmão de idade, que não tem nenhum aqui, que quando vai lá na sociedade bíblica, tem aquela de letra gigante, é mais ou menos isso. Então Paulo tinha problema de saúde, e isso para mim fica claro nesses textos, mas de forma conclusiva na companhia de Lucas, que era médico na segunda e na terceira viagem que ele tem. Ou seja, Paulo como missionário foi suprido pelas igrejas no sustento de um médico para acompanhá-lo. Que eu estou dizendo que é uma área difícil, talvez não dê para pagar um plano de saúde, mas você pode, como eu falei, montar um cadastro de irmãos, de amigos que podem receber um missionário e atender. Esse cadastro que eu proponho, apliquei na Igreja das Graças e estou aplicando na Igreja de Boa Viagem. Ele basicamente pega três áreas. Uma na área de saúde, a gente lista especialistas. Na Igreja das Graças, listamos 16 especialidades, só na igreja. É melhor do que muito plano de saúde. Ou seja, como é feito? Qual é a proposta? Quando eu cheguei diante da igreja, falei, olha, lá na frente, com o núcleo de missões, há um cadastro. Depois de passar a visão do cuidado para a comunidade, eles entenderem, tem um cadastro para pessoal da área de saúde, para quem tem casa de praia ou de campo, e para quem profissionalmente quer colocar a área de profissão à disposição de um projeto missionário. Eu vou falar sobre esses três rapidamente. Então, de saúde, o que é? Quando chegar um missionário, alguém do núcleo vai ligar para o dentista. Olha, nós vamos receber fulano de tal que é missionário, ele vai estar aqui agora em maio, de 1 a 15 de maio. E ele está precisando de um dentista. É possível encaixá-lo? Eita, pastor, a quem ligou, olha, não vai dar, tá joia, é consulta que vai ser feita. A pessoa que se cadastra não é obrigado a receber um missionário, às vezes não dá, está com uma agenda lotada, vai sair de férias, enfim. O que ele autoriza no cadastro que é feito, o que ele faz é autorizar uma consulta. A gente consultar ele se ele pode atender o missionário. Nunca, nos anos que eu tive na Igreja das Graças de Boa Viagem, aplicando o projeto, nunca um missionário deixou de ser recebido por um médico da igreja, dentista, cardiologista, ginecologista, o que fosse. Sempre são atendidos e com prioridade. Eu tenho um psicólogo, psicanalista, gente da área emocional, que eu tenho uma irmã que ela é assim, cheia. Eu ligo, às vezes é um colega pastor que vem, conversa e eu caminho com ele, e quando eu percebo que ele precisa de um apoio clínico que extrapola a minha área de preparo, eu não vou nem entrar no mérito, a turma de aconselhamento aí, eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas eu ligo para ela recebe esse pastor, esse missionário, recebe como participante do cuidado integral. É uma pessoa, são médicos que entendem a visão e se sentem honrados em poder receber pastor ou missionário, desde que a igreja entenda essa visão. Por isso que o livro, eu saio colocando quase a preço de custo, porque o meu interesse mesmo é que a visão se espalhe para quem puder. Então, quando a pessoa compra o livro, eu estou querendo lhe dizer, ser bem sincero, você está comprando e contribuindo para um livro que vai de graça para alguém, porque tem gente que eu mando de graça. Tem
tem pastor que tem missionário na igreja, ele não compraria esse livro de forma nenhuma, mas ele precisa ler. Aí o que eu faço? Eu chego lá, pastor, eu vim aqui, escrevi isso, não leve em conta aqui o livro, é só um projeto, não vá ver o português, nem os meus erros de teologia, mas eu só quero um compromisso, eu leia. Esse é o meu interesse, que pastores e líderes de igreja entendam que podem tratar os missionários de forma integral, tratar de tal forma que eles possam estar bem acolhidos, bem estruturados. Então, quando você compra um livro, você está comprando de fato para você, e é um percentual a parte dos livros que eu dou para líderes que são estratégicos, que trabalham com alguns missionários e não têm essa visão. Eu vou lhe dizer para quem mais eu vendo. Eu vendo mais para missionários do que para qualquer um outro. Eu estou falando sério. Chegou um missionário uruguaio ligado a pioneiros, que uma boa parte do sustento dele vem de igrejas aqui que ele estudou teologia no Brasil. Ele comprou uma caixa, 40 livros. Ele falou, eu não estou gastando, eu estou investindo. Porque ele mandou para mantenedores. Porque se a igreja tem isso aí, ele vai poder fazer um ministério mais tranquilo, porque vai ser melhor cuidado, vai atender. É como se ele falasse, pastor, é isso que eu estou precisando, de gente que seja sensível às minhas necessidades, é só isso. Então, a parte de saúde é um desafio, mas mesmo que você fale, não dá para fazer uma Unimed e botar no orçamento da igreja para o missionário, você tem como fazer um cadastro com membros ou da sua igreja e fala, não tem médico nenhum, mas você tem amigos, irmãos de outras igrejas, que entendendo a sua proposta, eu não tenho a menor dúvida que ele vai falar, pastor, querido irmão, pode me consultar. Se chegar um missionário, me consulte para ver se dá para eu fazer um encaixe. Sempre eles fazem encaixe, sempre, e atendem nossos missionários. Então, missionário de igreja que cuida dele, tem uma assistência médica quando está na cidade, mais ampla do que muitos que têm o plano de saúde até particular. Deixa eu ir para frente, porque já viram que eu falo demais. Isso aqui eu já passei, já citei esse texto, eu vou passar. É porque eu gosto desse texto, porque eu cito também a questão da saúde, né, de Paulo, quando ele é apedrejado e que os discípulos o rodeiam. Para mim é um dos textos que mais mexeu comigo na área de cuidado. Mas eu não estou pensando só na área de saúde física, que ele foi apedrejado, apanhou, estava como morto. Estou pensando em missionários que se quebram emocionalmente, às vezes voltam de campo porque não aguentou a pressão, tipo João Marcos, não aguentou a pressão. Eu citei aqui ontem a experiência no início do meu ministério como uma missionária que veio do campo, que foi estuprada no campo, e ela não teve mais condição de voltar. Já pensou receber uma jovem missionária que foi estuprada no campo? Ou seja, ela precisa chegar e ser tratada como pessoa, psicologicamente, biblicamente, tem que ser amparada, né, pelo pastor, pela família, pelo núcleo. Ela está como Paulo, ela está como que morta, e no caso dela, ela não voltou para o campo. Mas muitos chegam assim, são cuidados, se levantam, e como Paulo volta. Às vezes é uma questão disciplinar, pecado. E é disciplinado, aí você fala, eu não imponho minhas mãos mais nunca. E quem é o primeiro a atirar pedra? Não é verdade? Ou seja, se é uma igreja cuidadora, e um missionário tem experiência disciplinar, caminha com ele, faz com que ele se levante. Ele vai se levantar, vai voltar ao campo e vai ser uma bênção. Eu lhe digo, eu conheço mais do que um nessa condição. Conheço mais do que um pastor que disciplinado se arrependeu
se levantou com o apoio de colegas, de irmãos, às vezes da família, e faz um ministério excelente com isso. Pelo menos uns 10 assim. E eu digo, queridos, um cuidado com o missionário não é só na área de saúde, é em todas as áreas. Mesmo que ele tenha que passar por uma disciplina, que ele caiu lá e se quebrou, que muita gente ora e fala, morreu, não tem como voltar para campo. A igreja cuidadora acredita que ele possa ser tratado, curado, se levantar e voltar para o campo. A igreja cuidadora acredita nisso por conta do seu Deus, que é um Deus cheio de misericórdia. Então foi assim com Paulo, né? E Paulo tinha testemunhos extraordinários para dar em várias áreas. E é dele também, como eu falei, eu ia pegar o viés de Paulo, essa citação que eu faço da questão da estrutura ministerial, do projeto. Ontem eu falei que tanto a igreja, quanto a agência, quanto o missionário tem sonhos. E dos três, quem sonha mais é o missionário. E pensa num cara frustrado, que às vezes ele faz o projeto, animado com uma coisa, chega para o pastor e fala, pastor, estou pensando em fazer isso. Aí o pastor, joia, mas olha, é melhor ir para tal lugar, porque é necessário. Do outro lado, ele está pensando, sonhando com o povo e o pastor aponta para o outro. Ou então, olha, a gente tem muita coisa para fazer aqui na igreja. E aí o missionário que está pensando em campo, o pastor fala, não, eu preciso de líder aqui, preciso de professor de escola dominical. Aqui também tem gente indo para o inferno na nossa vizinhança. Joia, bota a igreja para evangelizar, rapaz, deixa o missionário ir para o campo. Por que a igreja não evangeliza o pessoal ao redor? Ou o pastor, durante a semana, tira um expediente, vai evangelizar a sua vizinhança. Mas o missionário às vezes tem os seus sonhos e vê barrado. Por que eu estou falando? Porque Paulo, um dos sonhos de Paulo era chegar na Espanha. Ele chegou até Roma. E é interessante como ele chega a Roma. Quem lembra como é que ele chega a Roma? Ele vai da mesma forma, preso. Ele vai preso, mas ele não pagou alimento durante a viagem. O navio foi pago pelo Império Romano. Ele só estava de carona, não gastou nada, foi preso, evangelizou em Roma, reforçou a fé dos irmãos, evangelizou a guarda pretoriana toda e não gastou nada. O apóstolo Paulo falou, rapaz, foi a melhor estratégia. Se eu pensasse nisso antes, teria ido à Galácia, tudo assim, tudo dessa forma. O sonho de Paulo era evangelizar na Espanha. E quando ele escreve aos romanos, veja o que ele fala aos romanos. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos, grande desejo de ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Porque o alvo não era nem Roma, era a Espanha, era o sonho missionário de Paulo. Esse era o grande sonho dele, o grande projeto. Aí ele, me perdi ali na leitura. Pois espero de passagem vos verei, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar os santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazendo uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluindo isso, e havendo-lhes consignado esse fruto, de lá, passando por vós, aí em Roma, irei à Espanha, e bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. O que Paulo está falando é, eu quero ir a Roma, eu vou pegar a oferta, vou levar para os irmãos lá da Judéia, mas quero ir para Roma. E chegando aí, o meu alvo, meu projeto missionário é Espanha. E quando chegar aí, eu sei que vocês vão me enviar. O que Paulo está dizendo é a estrutura que preciso para chegar no lugar que eu sonho, como missionário. A estrutura, a parte financeira, todo o encaminhamento para que o projeto se realize
Estou colocando sob responsabilidade da igreja de Roma. Eu vou chegar aí, quando ele é preso, enviado para Roma, só que ele não consegue naquele momento da prisão chegar à Espanha. Mas há documentos, se você der uma estudada sobre a vida de Paulo, há documentos que registram a presença de Paulo entre a primeira e a segunda prisão. Depois, seminaristas aí, deem uma olhada nisso, os pastores também, não é problema o pastor estudar um pouco não. Dá uma olhada entre a primeira e a segunda viagem, surgem documentos da presença do apóstolo Paulo na Espanha. Projeto sonhado por Paulo e a estrutura que possibilitou esse sonho ser realizado foi da igreja de Roma, que recebeu um pedido expresso de Paulo. Estou contando com vocês para chegar em Roma. Paulo foi direto com aquela igreja e, pelo jeito, a igreja de Roma providenciou isso. Pois não.